Respeitar o jeito de cada ser humano, viver, a forma que ele vive, é o mínimo que todos deveriam fazer, não é verdade? Respeitar as diferenças e viver em harmonia é o que faria do mundo um lugar melhor para viver. Você não concorda comigo? No Brasil, olha que dado triste. Um LGBT morre a cada 25 horas. Ou seja, praticamente um por dia. Ontem foi o dia do orgulho gay e hoje eu trago o nosso sexólogo Ricardo Desidério para falar sobre esse assunto preconceito. Boa tarde, Ricardo, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Assunto sério hoje, né? Pois é um assunto que a gente precisa tá sempre colocando em pauta, porque é um tema bastante importante e respeito, principalmente a questão do preconceito, é algo que ainda nós precisamos trabalhar e muito na nossa sociedade, né? Então, por isso, de debatermos o tema, né, e falar um pouquinho sobre essa questão, e principalmente ontem, né, por uma data especial, que foi o Dia, né, Internacional do Orgulho LGBT, que na verdade é uma data que foi criada para realmente, assim, ela surgiu a partir desses movimentos, né, dessas pessoas que foram às ruas para poder realmente lutar pelos seus direitos, né? Infelizmente ainda a gente tem que lutar por esses direitos, né? Então o número é muito alarmante, né? Esse dado triste, muito triste, sim, né? se pensarmos isso, nós vivemos numa sociedade bastante preconceituosa, então a gente precisa sempre estar falando sobre isso. Agora, Ricardo, é opção ser homossexual? Isso. Uma das coisas que a gente tem ouvido bastante, quando as pessoas falam da questão da homossexualidade, a gente sempre fala assim, é a opção sexual dele. Não é opção. Opção é quando nós escolhemos alguma coisa, né? Então eu opto por uma cor de camisa, eu opto por que carro que eu vou comprar, o que eu vou almoçar, mas nós não optamos por um desejo afetivo sexual. Então, por exemplo, você aí de casa, né? Eu sempre dou um exemplo, Fernanda, assim, da questão heterossexual, já que a questão da heterossexualidade, ela não é questionada. Então eu sempre pergunto assim, você aí de casa, em que momento você se considera a sua orientação sexual como heterossexual? Em que momento você se percebeu gostando de uma pessoa do sexo oposto? Quando é que você se percebeu gostando? Com certeza você não vai achar uma resposta. Ou você vai dizer assim, que aconteceu natural, né? Gostar. Tipo, nasci assim. Sim, é um sentimento que você vai construindo na sua vida. De repente você se percebe sentindo atraída por uma pessoa do sexo oposto. Isso é a homossexualidade. Então, o homossexual, seja ele um homem ou uma mulher, ele sente esse desejo afetivo sexual de uma forma natural. Ele não se vê gostando, ele não vai sair de casa. A gente não sai de casa falando assim, hoje eu vou sair e vou gostar de mulher, ou hoje eu vou sair e vou gostar de homem. E não é depois de um acontecimento, uma frustração, uma tristeza muito grande que a pessoa se torna? Não. Por quê? Porque isso é um processo que já vai pertencer a essa pessoa. Então ela vai sentir esse desejo, ela vai se percebendo, só que é claro que daí por vivermos numa sociedade bastante preconceituosa, isso nem sempre é tão simples assim, né? Então, aí a gente fala da questão assim, de se assumir, né? Eu nunca gosto dessa expressão, porque eu acho que ninguém tem que se assumir, né? Voltando no hétero, algum heterossexual, né, precisou falar assim, olha, eu sou hétero e gosto de uma pessoa do sexo oposto? Não. Mas por que será que o homossexual ele precisa disso, né? Então são coisas para a gente pensar um pouquinho, né? Tem dúvidas? Pode ligar, não, pode mandar no nosso WhatsApp, tá? 991765602. Se tiver dúvida por Ricardo Desidério, ele vai ficar aqui até o final do programa para a gente responder todas as perguntas, tá bom? Ricardo, por que não se fala mais em homossexualismo? Então, na verdade, quando antigamente se falava a questão da homossexualidade, ela ainda era vista como doença. Hoje ela não é mais. Então, a psicologia, hoje nenhum pai, nenhuma mãe vai poder levar o seu filho, né, para ser tratado. Não existe um tratamento, né? Então, os psicólogos, por exemplo, eles são proibidos de fazer qualquer menção a esse tipo de tratamento. Não existe um tratamento. Então, não existe. Então, por isso que saiu esse sufixo ismo, né? Então, não é mais homossexualismo, e sim homossexualidade,
né? Por quê? Porque não se trata de doença, né? Então, você, geralmente, por exemplo, alguns psicólogos trabalham com homossexuais. Na verdade, eles trabalham para a própria aceitação, que às vezes é difícil o próprio homossexual entre aspas, se aceitar pelas condições sociais, enfim. Pelo preconceito. Aí vai ser feito um trabalho em relação a isso, para ele se sentir... Não para curar doença, de jeito nenhum. E se nós tivermos profissionais que fazem isso, como nós temos na mídia, profissionais que estão sendo caçados a credencial de psicólogo, por quê? Porque estão fazendo essa propaganda, né? Fazem essa menção de que vão curar os homossexuais. Isso é tudo mentira e não pode. Isso está fora da profissão. Fora de ética deles atenderem a esse respeito. Que bom, né? Sim, com certeza. Porque a gente vem desses estudos, né, de se perceber o homossexual não como algo como doença, nem uma aberração da natureza, mas sim algo que partiu. E eu volto a dizer, façam esses exercícios assim de se pensar enquanto heterossexuais, né? Que geralmente a gente aponta sempre para esse que é diferente, né? Mas muitas vezes assim, então a primeira coisa que o pessoal pergunta assim, e quando é que você se descobriu homossexual, né? É uma das questões que o pessoal se incomoda em querer saber do outro, né? Alguém perguntou quando você se descobriu ser hétero? Não, ninguém faz isso. Ou alguém pergunta assim, como foi contar para os seus pais que você é homossexual? Mas alguém faz isso? Alguém pergunta para um hétero, como foi contar para sua mãe, para seu pai? Mãe, eu tenho que te contar que eu gosto de um homem. Então, minha mãe. Não tem, ninguém faz. Né? Então, são questões que ainda as pessoas batem nessa tecla do diferente, entre aspas. Por quê? Porque é uma questão ainda bastante preconceituosa, que as pessoas têm um olhar preconceituoso, né? E é uma impressão que a gente tem que parece que aumentou o número de homossexuais, né, Ricardo? Isso também um mito que é bastante comum na sociedade, de se pensar que esse número aumentou. Não é que aumentou, é que, na verdade, hoje nós temos muito mais visibilidade para perceber isso. Porque desde que o mundo é mundo, existem a questão da homossexualidade. Então, se você pegar lá na história, lá desde os gregos, enfim, sempre houve a questão da homossexualidade. É que hoje nós temos mídia, nós temos televisão, e esses grupos acabam sendo fortalecidos para realmente se tornar público isso. Então, antigamente as pessoas ficavam mais fechadas, mas como hoje tem vários grupos, esses grupos têm crescido, então automaticamente essas pessoas estão se sentindo mais motivadas para realmente se assumirem, entre aspas, mas para poder se tornar mais um grupo, né, um grupo maior para poder lutar por seus direitos. E sofrem muito, né, Ricardo? Muito. A pessoa não é feliz. Não é, porque assim, eu acho assim que o preconceito, ele existe. É muito difícil acabar com isso. Então, se você tem um preconceito, se você acha que nós respeitamos a sua religião, nós respeitamos todas as suas crenças, mas um preconceito, ele precisa existir dentro de você apenas, né? Você não pode sair por aí e expressando essa sua opinião, principalmente quando vai agredir o outro. Então, é respeito mesmo. Eu acho que tem que respeitar. Se você não concorda, ótimo, guarda isso para você, mas eu acho que você precisa respeitar aquele seu amigo, seu vizinho, um colega de trabalho, lá na escola. Então, isso é importante, né? O respeito sempre em primeiro lugar. Ricardo Desidério, eu sei que bombou já aí o WhatsApp. Pois é. Recebeu bastante, até beijo você recebeu para mandar, né? Recebi. Na verdade, assim, a minha família está lá assistindo, então um beijo para a Daiane, que está assistindo, para a minha tia Valentina, para a Luciane, para a Sara, e para o Tiago, lá de Fortaleza, que está assistindo pela internet. Então, boa recuperação aí, Tiago. Então, ele sofreu um acidente, então tá lá se recuperando aí. Melhoras para você. E, Fer, eu recebi algumas questões assim, ó. Ricardo, tenho 25 anos e resolvi contar para minha mãe que sou homossexual, mas estou com medo. O que devo fazer? Até nós já recebemos uma pergunta bem parecida. É muito difícil poder te dar um conselho, se é ou não o momento, né? Porque essa conversa, ela precisa partir de você. Então, se você realmente acha que já é o momento, que você está confiante disso, realmente, eu acho que você deve se abrir, porque provavelmente a sua mãe deva ser uma pessoa, né, que se você já preferiu contar para ela, é a pessoa importante que você escolheu. Então, mas pense um pouquinho, porque ela pode ter uma reação de acolhimento, como também pode ter uma reação num primeiro momento, assim, não muito
muito favorável, e isso pode te deixar um pouco triste, né? Então, pense, e se realmente achar que é o momento, vá lá e converse com ela, né? Porque realmente ter um apoio da família é muito importante, né? Então isso realmente mas é difícil a gente falar assim, olha, vai lá e conta ou não conta, né? Porque isso é uma particularidade de cada pessoa, né? A gente recebeu uma perguntinha aqui de um telespectador que não quis se identificar, perguntando se existe ex-homossexual. Olha, Fer, eu acredito que não, porque assim, existe a questão nós temos também, dentro da sexualidade, o bissexual. Embora eu tenha ainda umas questões que eu preciso também estudar sobre a questão da bissexualidade, pode ser que talvez ele tenha tido uma experiência homossexual e heterossexual, e de repente perceba que não, que ele realmente ou ele é heterossexual ou é homossexual, então pode ser nessa, mas falar assim, é ex, porque não existe um ex-hétero ou ex-homossexual, né? Então eu acho que talvez ele esteja num processo de se conhecer ou dos seus próprios desejos aí, mas um ex não, eu acho que não existe. A Lúcia mandou uma pergunta dizendo o seguinte, o que fazer quando se percebe que o filho pequeno tem trejeitos? Quer dizer que ele é gay? Não, olha, isso também é uma questão que a gente tem que tomar bastante cuidado, porque nós temos aquele vínculo de achar, novamente por uma sociedade preconceituosa, de que o homem tem que ser machão, durão, o menino não pode chorar. E aí se nós temos um menino, uma criança, com esses jeitinhos, mas que esses jeitinhos, na verdade, é por ser delicado, talvez realmente a gente acuse como sendo, achando que ele vai ser gay. Não, isso daí é um ato falho nosso, então ele não vai ser e tem que tomar cuidado com as formas que a gente vai conduzir isso. E às vezes até menino tem curiosidade de brincar com um brinquedo de menina, e a mãe fala, não, para com isso, você já está achando que a criança eu acho que a gente precisa tomar cuidado com essas observações aí que a gente faz. Ri, querido, obrigada. Eu que Até agradeço. semana que vem, quinta-feira a gente está de volta com você. Não, você vai viajar, você vai ficar 2 semanas fora. Isso, eu viajo, mas daí daqui 2 semanas eu estou de volta. Daqui 2 semanas você está de volta, então boa viagem. Ricardo vai para a Europa, gente. Portugal, né? Isso, eu vou apresentar um trabalho lá. Que legal. Traz novidades de lá pra gente. Trago sim. Tá bom? Então tá bom. Beijo, querido. Obrigada, Imagina. viu?